Fala aí, pessoal. Meu nome é Luiz Justo. Estamos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira com a nossa tela partilhada, trazendo um pouco dos pilares de cultura do Rock in Rio, sempre na ilustre presença de um convidado que traz um pouco, né, da perspectiva, seja do negócio, seja da sua atividade, alinhando, né, esses pilares de cultura que a gente tanto vem conversando, né, ao longo dessas segundas-feiras no Rock in Rio. E hoje o nosso convidado, como eu falei, é super ilustre, Arnon de Mello, além de um grande amigo, um super executivo. Ele é vice-presidente, vice-presidente sênior, né, SVP, como diriam os gringos, para a América Latina da NBA. Nada mais, nada menos do que quem trouxe a NBA, o escritório da NBA aqui para o Brasil. A gente vai falar um pouco sobre isso, além de hoje fazer parte do Conselho Global da NBA, então é um grande orgulho estar hoje batendo papo com o Arnon. Já vou chamar aqui o Arnon, que está aparecendo na tela para vocês, para começar o nosso papo, só antes dando aqui aqueles famosos avisos. A gente mudou agora para esse horário, segunda-feira, às 5 da tarde, atendendo a pedidos, pegando aí final de noitinha em Portugal, aqui final do dia no Brasil. Vocês podem, ao longo da nossa conversa aí de uma hora, usando o chat para fazer as perguntas, que no final, como sempre, a gente dá um pouco de atenção para partilhar a tela também com vocês. E já temos um convidado na próxima segunda-feira. Vamos estar falando com o Pedro Superti, que é um dos maiores, primeiros especialistas, na verdade, de marketing de diferenciação do Brasil, falando aqui sobre criatividade. Então já põe na agenda aí para a próxima segunda-feira. Arnon, de novo, super prazer ter um amigo aqui batendo um papo na quarentena. E aí, dentro dos pilares, que só, como o pessoal já está acostumado, a gente sempre abre mostrando essa imagem na tela, que tem a nossa grande filosofia do Rock in Rio, de sonhar e fazer acontecer. Tudo que a gente faz está por trás dessa engrenagem de pensar, sonhar grande e fazer acontecer, que é dividida aí nesses 8 pilares. A gente fala de criatividade, fala de sonho grande, a gente fala de work hard, play hard, excelência, enfim, a gente vem conversando ao longo dessas segundas-feiras de cada um desses pilares, e hoje, né, vocês vão ver na telinha o pilar que a gente vai estar trocando uma ideia, e obviamente a NBA é mestre em fazer entrega com excelência, né? Para a gente, a excelência, como vocês estão vendo, é um compromisso de surpreender, entregando mais do que as expectativas, né? Essa obstinação pelos detalhes, e sem dúvida nenhuma a NBA é uma grande inspiração, não só para a gente do Rock in Rio, mas para todo mundo que quer olhar para uma empresa que faz essa entrega de experiência com excelência. Então, Arnon, super bem-vindo à nossa tela partilhada e obrigado por aceitar esse convite e trocar essa ideia ao longo dessa hora de hoje. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. E muita responsabilidade ter que falar sobre excelência. Poxa, me traz uma alegria muito grande de ver que a gente está fazendo um trabalho bom aqui no Brasil, na América Latina, né, que é a nossa região, mas também, obviamente, levando esses valores da NBA através, né, globalmente, em todos os países onde a gente está presente. E muito boa tarde àqueles que estão no Brasil, boa noite aos que estão em Portugal. Contente de estar aqui com você hoje. A gente tem uma audiência aqui internacional também com a gente. Arnon, é o seguinte, falando lá da origem, né, e de novo aqui, eu sempre falo isso antes de abrir, a gente vai falar aqui sobre coisas positivas, construção de futuro. Acho que no momento que todo mundo está querendo ver, né, como a partir desses valores que sempre, né, construíram esse nosso negócio, a gente vai usar eles nesse novo normal que todo mundo está apelidando aí, que a gente vai entregar pela frente. Então aqui é muito mais dar um alento nas pessoas de como, acreditando nesses valores e tal, a gente vai superar essas adversidades que a gente está vivendo. E aí, falando, antes da gente entrar, e o papo, como eu falei, a gente vai falar muito de excelência, porque a NBA, sem dúvida nenhuma, é referência nisso, mas falando de um outro pilar de Rock in Rio, e aí eu falo até um pouco do Arnon de Mello, né, pessoa física e executivo que está por trás da NBA aqui na América Latina. Você foi o cara que trouxe, né? Você falou que a NBA já estava pensando e tal, mas você lá atrás foi e correu atrás, né, desse pensamento grande, desse sonho grande de trazer na NBA uma liga americana, claro que é global, mas, né, fundamentalmente de um esporte que até então no Brasil ainda estava em crescimento e tal, e você foi lá atrás dos gringos, bater na porta e mostrar esse potencial. Como é que foi essa história? O teu background era de mercado financeiro e tal. Como surge essa história de falar, tá aí, vou atrás desse sonho e construir essa história aqui?
É uma história interessante porque em 2010, né, a NBA já estava olhando, já estava se expandindo muito ao redor do mundo. Tinha acabado de abrir um escritório em Londres e estava, enfim, pensando e estudando abrir outros ao redor do mundo. E o Brasil, por motivos óbvios, era um desses mercados que eles estavam estudando e chegaram a sondar e eu cheguei a essa oportunidade de alguma forma, que eu nem me lembro direito qual ela foi. Também estava trabalhando em outras coisas naquele momento, no mercado financeiro, coisa bem diferente. E naquele momento, e aí eles foram e a conversa não foi para frente. E eles também não contrataram ninguém em 2010. Quando foi em 2012, eu lendo o Valor Econômico, e aí tinha uma matéria daquele que acabou me contratando, enfim, que era o head da América Latina naquela época, falando que ia vir para o Brasil, que ia abrir um escritório, e eu falei comigo mesmo, né, falei, poxa, mas 2 anos não contrataram ninguém para abrir esse escritório aqui ainda, e aí eu fui no LinkedIn, achei o cara, mandei um e-mail para ele, falei, vou estar em Nova York semana que vem, mentira, né, eu falei, vou estar em Nova York semana que vem, vamos tomar um café, conversar sobre o Brasil, ele falou, claro, vamos. E eu fiquei lá uma semana, de uma entrevista foi para outra, acabei entrevistando com o David Stern, que foi o commissioner, né, que até 4 anos atrás, ele faleceu até no começo desse ano. Commissioner é o CEO, né, da NBA e de ligas americanas de esporte. E foi assim. E aí a gente abriu o escritório aqui e meu trabalho era basicamente fazer a página de Facebook da NBA, porque não tinha absolutamente nada da NBA no Brasil. Naquele momento a gente tinha, na verdade, cortado muitas coisas, desde licenciamento, tinha um jogo ou dois na televisão com a ESPN, que era um contrato lá de fora, não era nem um contrato aqui de dentro do Brasil. E aí dali a gente foi aumentando e foi fazendo as coisas. Então aprendi bastante no trabalho, aprendi muito com eles lá de fora, né, de como fazer as coisas, como criar a marca, como expandir ela, como proteger ela, né, que é uma coisa que a gente pode falar também sobre isso. E nós que somos, além de muito amigos, somos também parceiros, fomos parceiros, né, diretos no evento. Você conheceu bem esse lado e a gente também conheceu muito de vocês, de como vocês fazem as coisas, mas tudo isso eu acho que tudo isso faz com que você cresça a marca com isso por trás, né, sempre pensando na excelência, que é o que a gente dorme e acorda pensando todos os dias. Eu acho que é bacana esse depoimento, né, primeiro, se não fosse o Arnon, a NBA não estaria aqui, ou seja, ele foi lá, buscou e trouxe, por mais que eles estivessem de olho, é um grande mercado, mas um pouco para influenciar essa galera, né, que às vezes acha que as oportunidades surgem aí, né, alguém vai abrir uma vaga, uma possibilidade e tal, e você foi lá correr atrás e mostrar essa oportunidade. Eu conto essa história assim, acho que para falar assim, que as pessoas têm que correr atrás. Eu vejo aqui muito no Brasil, principalmente com pessoas que a gente conhece e tudo, né? Eu vejo sempre assim, conhece fulano, mas as pessoas correm pouco atrás, eu acho. Acho que tem que realmente correr atrás, né? O que eu consegui foi assim, correndo atrás e batendo na porta. E muitas vezes não dá certo, muitas vezes dá certo. Né? E isso não só para o emprego, mas também para o negócio, né? Porque eu falo também isso bastante com as pessoas que estão entrando no time. Cito algumas marcas de parceiros nossos hoje, que não eram parceiros nossos há 8 anos atrás, mas que eu bati na porta deles há 8 anos atrás. E a gente foi fechar agora, 8 anos depois. Então o ciclo, né, tem que ter paciência, o ciclo é longo, mas também eu acho que a gente tem isso no nosso DNA, de que quando a gente fecha algum negócio, quando a gente fecha uma parceria, muito dificilmente essa parceria depois não há uma renovação, ou ela não se estende por muitos e muitos anos. Não, o Arnon, como ele falou aí, a gente já fez, né, alguns projetos em parceria, seja no Rock in Rio, seja na Game XP, e de fato é impressionante o nível de profissionalismo, por isso que a gente pensou, né, quando era para falar de excelência, veio na hora a cabeça de falar de NBA, falar do trabalho do Arnon. Eu lembro, eu fui lá, óbvio, todo mundo imagina a dimensão que é um negócio, né, de uma das principais ligas aí de esportes do mundo, mas eu fiquei impressionado, porque a gente até numa dessas negociações, eu fui lá ter uma reunião também deve ter sido o mesmo prédio lá de Nova York, você foi bater a porta, enfim, é uma estrutura, um prédio enorme com uma equipe de uma empresa que vai muito, muito além de estar promovendo, né, só ali um jogo, um campeonato esportivo, né? Hoje, o que a NBA tem por trás e a construção da marca vai muito além do esporte. É claro que o esporte sempre vai ser, né, o basquete, o pilar para tudo que vocês fazem, mas eu vejo, inclusive, eu vi já em algumas entrevistas suas, e, enfim, de executivos da NBA, e assim como o Rock in Rio, né, além de você fazer isso pelo esporte, além de vocês fazerem isso como um negócio, né, que obviamente
existe por trás também um propósito, e eu vejo que vocês sempre falam sobre trazer um healthy lifestyle e, através do esporte, né, promover isso. E tem sido muito, né, a construção e o discurso de outras iniciativas que vão além do esporte da NBA. Né? Existe, de fato, a NBA é uma empresa que claramente eu vejo, mas seria legal ouvir de você, que tem um propósito maior por trás do que só a competição ou só o esporte? É exatamente isso. Isso que também me traz muita alegria e orgulho, né, de falar onde eu trabalho, não só porque é uma liga de excelência no esporte, né, especificamente do basquete, mas porque tem isso por trás, né? Efetivamente, quando a gente vai falar com um parceiro, a gente está falando sobre isso, sobre como manter, né, uma parte muito direta, né, como manter um healthy lifestyle, né, um modo de vida saudável, que é praticando esporte, desde do início das crianças, né, até os mais velhos, obviamente não num âmbito competitivo, mas naquele âmbito de realmente se manter saudável, né? Então é sobre isso que a gente fala todos os santos dias, e isso é muito legal, né, porque é isso que a gente está promovendo, né, é isso. E, inclusive aqui no Brasil, estou falando hoje no Brasil porque a gente está aqui no Brasil, mas enfim, na América Latina toda, a gente tinha um programa muito interessante esse ano que a gente ia implementar, de que era botar 8 milhões de crianças jogando basquete dentro das escolas públicas, né? E a gente não vai poder fazer esse ano pela questão da pandemia, mas o ano que vem a gente vai implementar esse projeto, que é a gente vai treinar os treinadores, né? Treinar os professores de educação física a dar o currículo da NBA, né? E a gente vai prover tudo isso, trabalhar em parceria com o poder público, né? Para poder entrar nas escolas e fazer isso, né? Levar essa capacitação, porque é uma coisa que eu não sabia até entrar na NBA e entender mais e mais do mercado, enfim, do basquete especificamente, é de que o grande problema hoje não é a parte né, das quadras. Quadra, a gente tem quase toda a escola pública, você tem uma quadra de futsal, né, que transforma-se numa quadra, né, poliesportiva, né, que você tem o futsal, tem o vôlei e também tem o basquete, está lá a tabela de basquete. Quadra pública, né, de praças, né, a gente passa aqui no Rio de Janeiro, na Lagoa, no Aterro, em todo lugar você tem quadra de basquete. Pode não estar jogando, mas está lá. Então, problemas que a gente tem, por exemplo, num país como a Índia, onde a gente tem que ensinar realmente, né, a pessoa a entender o esporte, aqui o esporte está na veia, está no nosso dia a dia. O que falta realmente é o professor, né? O que falta realmente é botar a bola na mão da criança e fazer ela jogar. Então, a gente percebendo isso, a gente está indo a fundo, né, e bem na ponta realmente, para poder levar o esporte ao maior número de crianças, meninos e meninas, né, que também tem essa outra beleza do esporte, que os dois podem jogar de igual para igual, principalmente nessa idade, né, de 8 a 12, 14 anos, meninos e meninas jogam muito bem juntos, então você não precisa nem separar, então é maravilhoso. Então é isso que a gente está realmente incentivando cada vez mais, e agora botando em prática realmente. Não é o nosso dever, a gente não vê isso como nosso propósito em si, fora dos Estados Unidos, mas para a gente ter realmente uma base de fãs, né, e que esteja pronta daqui a 10, 15 anos, né, para continuar consumindo a NBA, a gente precisa focar nesse início, né? Então acho que isso demonstra também a visão de longo prazo, que também tem a ver com a história da excelência, porque a gente não está pensando em fazer esse lucro, né, ou fazer essa roda girar para o ano que vem. Né? Nosso horizonte é 10, 20, 30 anos. Né? E é uma coisa bacana que, infelizmente, é pouco usual, né, do executivo brasileiro, que é essa visão de construção de longo prazo, né? Isso é uma coisa que, enfim, acho que não é nenhum demérito para nós, mas é o fato que eu acho que os Estados Unidos, o americano, tem essa visão de construção de longo prazo, que acho que é um aprendizado bacana, né, para o nosso executivo aqui, saber, claro que a gente às vezes vence dificuldades diárias, né, que a gente tem que lidar com o dia a dia com mais intensidade, às vezes, né, do que um mercado que tem, enfim, uma escala maior, mas o fato é que, sem dúvida, você vê que existe um planejamento. Eu estava falando, né, há pouco tempo sobre o desenvolvimento da liga do NBA 2K, né, na área de games, e existe todo um planejamento. Esse ano a gente vai fazer isso, para o ano que vem a gente entrar com isso, para no outro ano virar isso e tal, e com isso, obviamente, você faz, né, uma construção de um projeto dessa dimensão. A gente vai falar depois também um pouco de NBA 2K, de criatividade. Legal. Mas entrando, né, no nosso pilar aqui de excelência, eu acho que é o seguinte, é inquestionável, eu acho que nem precisa entrar na demonstração do efeito de excelência no que se refere à prática do esporte, né,
todo o desenvolvimento do atleta, né, de altíssimo nível. Eu acho que não tem um esporte no mundo onde existe, né, uma soberania tão grande, né, da liga e dos atletas, né, da NBA. Então, acho que isso a gente não precisa nem entrar. Mas falando, talvez, né, daquela outra área, que é justamente essa área de desenvolvimento de marca, de negócio, de como isso se aplica, eu fiquei muito bem impressionado já no trabalho que aí você à frente, né, aqui da NBA, quando vocês montaram a NBA House. A gente tem até agora algumas imagens aí para compartilhar, se puder o pessoal subir na tela, de algumas iniciativas dessas de experiência. Acho que tem imagem aí desde de ativação, né, lá no Rock in Rio, na Game XP, que a gente fez em conjunto, mas tem algumas imagens aí também lá da NBA House, que eu acho que seria legal você explicar um pouco aqui essa iniciativa, que é justamente isso, ou seja, o que se espera de uma liga esportiva é você abrir a televisão ali, passar as finais, fechar um acordo de mídia, né, com um media partner aqui do país, e foi, mas você trouxe, né, e eu acho que isso dentro não só da tua competência como executivo, mas dessa orientação da NBA também, de construir, né, uma entrega de excelência, de alto nível. Eu fiquei extremamente impressionado. Eu só não fui nessa última que eu não consegui, mas enfim, todas as NBA House vocês montaram desde a primeira, e é impressionante como vocês de fato criam ali um mini parque temático ali dentro da casa, que é uma experiência que vai muito além de só estar transmitindo, né, os jogos, as finais. É legal você compartilhar também a febre, que é como esgotam rápido os ingressos e tal. Então, fala um pouco sobre essa perspectiva, de novo, da excelência que vai além só, né, do esporte, da competição, mas dessa entrega da criação de marca, da experiência que a NBA construiu no mundo e você está desenvolvendo aqui para a América Latina. Olha, desde sempre, e não é de agora, com esse problema atual que a gente está passando, a gente tem um grande desafio. 99% dos nossos fãs não vão poder ir na sua vida a um jogo da NBA, que é o nosso grande produto. Você imagina, né? O fã do Rock in Rio, não sei qual é o percentual do Rock in Rio, mas talvez você até tenha olhe esses números, né, também, porque eu tenho certeza que também é um número grande, né, das pessoas que são fãs, né, da plataforma, no nosso caso, do jogo, enfim, do esporte, mas que nunca vão poder ir a um jogo. Isso é um número muito grande, né, 99%. Então, como é que você traz, como é que você leva essa experiência, como é que você toca nesse fã, como é que você interage com ele, se comunica com ele e ela, né? Então, esse é um desafio que a gente tem desde sempre, que agora vai está mais claro ainda, né? Eu acho que a gente está preparado para esse momento, porque a gente vem pensando nisso há muito tempo, né? E tem a ver com conteúdo, tem a ver com a experiência física, né? Que a gente vai ter um certo problema agora nos próximos meses, mas a NBA House, né? É um desses conceitos, né? Você falou do Junior NBA, é um outro, né? Uma outra plataforma, né? De você estar com as crianças, né? E estar praticando realmente o esporte. E você tem essa outra que é realmente trazer a experiência da emoção, né? O que é o nosso produto? Nada mais é do que a emoção, né? Como um jogo de futebol, como um show de música ao vivo, né? Você tem que estar ao vivo. Então, qual é o lugar mais próximo da gente conseguir isso? Assistindo a um jogo, né, numa tela grande, talvez. Porque essas pessoas, eu me pergunto isso muito também, por que essa pessoa está pagando o ingresso para ir no caso a NBA House, né, assistir a 2 horas de jogo em pé, apertado, né, um do lado do outro, mas é exatamente para isso que ela quer. Ela quer exatamente, né, talvez parecido também com o Rock in Rio, que ele pode... aquele senso de comunidade, casa, né, em 4K, né, assistir tudo, né, e sem esse perrengue. Mas ele quer esse perrengue, né? Ele quer passar por isso, porque aquilo é uma experiência legal, e realmente é uma experiência única, de você estar ali compartilhando essa paixão pelo esporte, por aquele time, juntos, né? Numa comunidade que você não necessariamente encontra ela facilmente. Então, e como a gente não é uma empresa, Luiz, você sabe, a gente não é uma empresa de marketing esportivo, a gente não é uma empresa de eventos, né? Então a gente coloca tudo e mais um pouco naquela experiência, né, naquele momento. Então e eu falo isso que é uma equação para mim muito fácil de entender, e que não tem muito blá blá blá, é investir, é dinheiro, né, e ter pessoas capacitadas do lado para fazer isso. Mas não é segurar e falar, não, isso aqui eu vou botar no meu bolso, aqui é um lucro meu que eu não vou, poxa, para que eu vou colocar, vou dar um exemplo que a gente fez, né, 3 jogos no Brasil, né, da NBA, e tem uma arena só, você imagina isso, só tem uma arena no Brasil onde a gente pode ter um jogo da NBA, que é o ex-HSBC, Jonessi Arena, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nenhuma outra a gente conseguiria fazer. Por quê?
porque em nenhuma outra a gente consegue dar a experiência para o nosso fã, para o nosso torcedor, que a gente dá numa arena em Miami, Nova York ou Los Angeles. Não é porque a gente está no Brasil ou no México que a gente tem que tratar o nosso fã de uma forma diferente. Não pode. Então a gente tem uma coisa única. Eu acho que eu vi ali no seu, né, todos na mesma direção, né? Assim, você tem que pensar, o nosso fã, ele é igual. Ele está na China, ele está na África, ele está no Brasil. Ele tem que ser tratado da mesma forma. Ele merece a mesma experiência, né? Então, infelizmente, no Brasil a gente só tem essa uma arena que dá para a gente ter esse jogo da NBA, que é aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nós fizemos 3 jogos. Mesmo a arena sendo preparada, sendo uma arena de muito bom nível, ela não está preparada como as arenas dos Estados Unidos estão para jogos que acontecem 2, 3 vezes por semana naquela arena, né? É de se esperar. Então a gente investiu para fazer o jogo aqui, mesmo numa arena que já existia, mais $500 mil, quer dizer, hoje em dia R$2 milhões, para botar equipamento de som, equipamento de luz, carpete na arena inteira. Aí você fala, poxa, mas o carpete é importante? É importante, porque aquilo dá uma... Você chega, você vê a diferença. Você não percebe que talvez o carpete esteja faltando, mas no final do dia, no final da sua experiência, vai falar, poxa, isso aqui teve um quê a mais, não sei exatamente o que foi, mas pode ter certeza que foi o carpete. Essa é a definição da excelência, né? Acho que essa é atenção aos detalhes. Eu falo exatamente a mesma história, né? No Rock in Rio a gente se preocupa, você não tem aquele passa-cabo, né? Não tem nenhum cabinho que você está passando, é tudo debaixo da terra e tal. E não é por isso que as pessoas falam, eu vou lá no Rock in Rio porque não tem nenhum cabo aparente, né? Como exatamente. Eu não vou no jogo da NBA porque tem um carpete. Mas é esse conjunto de detalhes, né, que vocês, né, assim como a gente, percebem, o que cria essa sensação de diferenciação e de excelência, né? Ir num jogo da NBA é uma experiência que vai muito além de você assistir um jogo. E você falou outra história que eu acho que é absolutamente alinhado com esse valor e como a gente olha a história da excelência, que é o seguinte, tem que ter as condições para fazer da forma como a gente pretende e pensa, senão é melhor não ter, né? Tem determinados países que a gente está olhando para fazer o Rock in Rio e tal, que tem que ter uma série de atributos, tem que ter um lugar, né, específico para a gente construir uma cidade do rock pensada pela nossa equipe de engenharia, de arquitetura, para entregar aquela entrega daquela excelência e tal. E se aquele país, infelizmente, e às vezes até por culpa nossa de não convencer, né, o país da necessidade de fazer um investimento, colocar de pé, né, uma história dessa, não funciona fazer uma versão B, né? Não existe uma NBA brasileira e uma NBA, né, americana, tal. A experiência que você vai estar aqui, com toda, obviamente, a diferença que pode ter, uma arena aqui ou lá, tal, mas existe um padrão de qualidade mínimo que representa a excelência do que vocês entregam, né? Então, eu acho que isso é absolutamente alinhado com a forma conhecimento de causa, né? Isso foi uma coisa que eu também demorei um pouco a entender. Eu falava assim, mas poxa, por que você, acho que você também, você teve um pouquinho disso quando a gente esteve junto no Rock in Rio, mas da quantidade de pessoas que vêm de fora, né, que vêm lá de Nova York, enfim, para ver um evento desses, para ajudar na sua formação, a gente fala, poxa, mas será que a gente não tem capacidade aqui local, né, de fazer isso? Será que eu preciso voar o cara lá de fora, o cara da segurança, para ele ver como é que é a segurança do parque do Rock in Rio ou da arena onde a gente vai fazer um jogo? E não é que não tenha aqui, mas essas pessoas, eu aprendi isso, né? Agora, 8 anos depois, eu vejo a importância disso, porque eles têm tanta experiência naquele negócio específico que talvez passe batido por a gente algumas coisas. Assim como a gente também, por não estar tão bitolado e tão olhando aquelas coisas específicas, a gente tem uma criatividade muito maior para poder ensinar para eles e mostrar, como foi o caso da nossa parceria com o Rock in Rio, que dá para fazer, né? Dá para você juntar basquete e um festival de música, que a gente conversou sobre isso muito, né? E a gente sabe, você e eu tínhamos a convicção de que daria certo, não sabíamos a resposta como e por quê, mas a gente sabia que ia dar certo. Mas depois, né, e olhando e vivenciando o evento Rock in Rio, né, e você ter o dia do rock metal e o dia dos teenagers, e ter a mesma fila, do mesmo tamanho, para participar de uma ativação nossa dentro do Rock in Rio, você vê que aquilo ali não tem nada a ver com o basquete, tem pouco a ver com a música, tem muito mais a ver com essa excelência, a experiência que você colocou, né? De tratar as coisas bem e de ter a coisa aspiracional da marca, né? Que o Rock in Rio tem muito e que a NBA também tem. Então, é nessa experiência única que eu acho que faz, né, o Rock in Rio e a NBA darem certo na sua... Não é o basquete e nem o festival de música, né? É o que vai além disso, né? Não, o Arnon falou, e é verdade, assim, a gente, né, eu acho que nós dois assumimos um grande risco, e de novo isso também faz parte aí
de um dos nossos pilares de cultura, que é coragem, né, para a gente se jogar no novo e tal. E o Arnon, eu lembro que ele estava realmente, né, preocupado, ansioso, porque não é mole. Eu acho que assim, a gente passou por uma auditoria da NBA, que eu acho que nem a nossa empresa de auditoria, KPMG, nunca fez. Os caras querem olhar balanço, se teve algum tipo de envolvimento com alguma outra coisa. Eu fiquei até feliz se a gente passou no crivo da NBA, significa que a gente está bem, mas isso tem a ver também com uma preocupação, que é um outro ponto, mais um pilar de cultura aí do Rock in Rio, né, dos 8 que a gente vai falar ao longo desses telas partilhadas, que é o pilar de integridade, né? Eu vi ali, existe uma preocupação de integridade da marca, de alinhamento de valores e tal, né? Se tem uma matéria que possa falar mal de uma marca que é associada à marca da NBA, eles entendem o quanto que isso traz de reputação, né, negativa ou positiva quando escolhe o parceiro certo e tal. Então, desceu realmente uma turma lá de Nova York, mas, por outro lado, aí leva no que você falou também, né? Acho essa história também foi muito legal, porque a gente, né, a gente teve o número 2 da NBA, o Mark Tatum, que é meu chefe, ainda é o meu chefe, é o número 2 né, da NBA, e a Pam, que é a CMO, hoje ela não está mais na NBA, mas ela era CMO na época, da NBA, e os dois vieram para ver essa ativação, né? Porque nunca tinha ocorrido no mundo, Luiz, a gente já falou sobre isso, mas é interessante isso. A gente conseguiu aprovar essa parceria, quer dizer, sempre a NBA foi a protagonista, ela sempre é a protagonista, né? Tudo que a gente faz, seja nos Estados Unidos ou fora, tudo gira em torno da NBA. Esse foi o primeiro evento, foi a primeira parceria, foi o primeiro lugar onde a gente era um convidado e a gente não era o protagonista. Então eles vieram ver como é que isso ia funcionar ou não. Eu acho que eles vieram para gongar o negócio e para falar, ó, tá vendo que eu falei? Para cortar a cabeça, certo, né? Não, tanto que eles aprovaram, mas eles vieram aqui com um pezinho atrás. E quando eles viram, né, o que é a magnitude, o tamanho, porque é difícil, Luiz, enfim, com vocês eu converso sobre isso, mas também com o nosso amigo Pierre, né, enfim, lá da Omelete. É difícil você falar que alguma coisa como é um festival de música, né, que o melhor deles, o melhor do mundo acontece no Brasil. É difícil o gringo acreditar nisso, né? E é verdade, né? Que o maior evento de game é no Brasil, o maior é melhor. E é verdade, né? Então, isso a gente não consegue, né? Só dá para só vendo, né? A gente pode mandar os vídeos que forem, pode mandar o PowerPoint que for, mas se você não está lá e não sentir, não andar, e não sentir o cheiro, não sentir o calor, né, não sentir a vibração, você não tem vídeo que, nem com a sua capacidade do seu time, nem com o meu... É por isso que o nosso negócio, a gente estava falando, né, e o nosso negócio é um negócio live, né, ao vivo. Quando você falou a história da NBA House, eu só discordo contigo que você falou que viver aquele perrengue lá, pô, aquilo lá era sofisticação pura, negócio de primeira linha. Quem não foi, acho, obviamente, que vai retomar essa história. A ideia é manter o projeto da NBA House, Arnon? Manter. Obviamente, já virou um grande case, né? Os americanos vêm toda hora para ver, eles falam assim, mas como é que a gente não faz isso em Nova York, né? Quando a gente faz isso em Toronto, não faz. Quer dizer, a gente botou nessa última, pagando ingresso, né? 3.000 pessoas, porque não dava mais, porque lotou todos os dias, né? Foram mais de 30.000 pessoas ao longo daquela semana. E virou um case, grande case, né? De como fazer isso sem o jogo, né? Então a gente está trabalhando uma liga de esporte, mas que a gente vê também que é muito mais do que isso, né? Assim como o Rock in Rio não é um show, né, de rock, é muito mais que isso, né? A NBA, e eu acho que é isso também que é o caso hoje do Rock in Rio, a gente está muito mais para uma empresa de mídia, de conteúdo, de entretenimento, do que realmente de uma liga esportiva. É óbvio, como você falou, tem uma excelência, agora tem que ter a excelência do jogo, né? A gente tem quase um monopólio hoje da prática do basquete, porque todo jogador de basquete quer jogar na NBA. No futebol, a gente tem 5, 6 ligas, né? Que a pessoa tá, né? O Neymar hoje está na Liga Francesa. É melhor? Não sei, mas ele está lá. Né? Você tem a Liga Espanhola, tem a Liga Inglesa, hoje até o Brasil está muito bem, então você tem várias, né? No caso do basquete, você tem uma. Então você tem os próprios jogadores de basquete falam isso, né? Que é muito mais fácil você entrar do que permanecer na NBA. Você pode entrar, passa 2, 3 meses, você não performa, você está fora. Então tem um nível, né, de excelência é realmente muito alto, né? Então isso ajuda bastante. Mas cada vez mais a gente está olhando para a nossa empresa e para o nosso negócio através do olhar do fã.
e não mais do olhar do jogador ou do time. Isso é uma mudança que parece de paradigma, né, de conceito, que parece ser fácil e simples, mas não é. Né? Tudo agora, cada vez mais, a gente está botando o fã no centro. Não mais o LeBron James, não mais o Jordan. Né? O fã está no centro e todo o resto acontece ao redor dele. Né? Seja o e-commerce, seja o jogo, seja o ticket, seja a experiência, seja o show, seja, né, tudo que gira em torno do, né, o live streaming, o League Pass, né, que é o nosso produto direct to consumer. Então, tudo isso está ao redor do fã, não mais o jogador, ou o time, ou o jogo, né? Mas isso é segredo, não pode falar para todo mundo, só entre eu e você. E quem estiver assistindo hoje aqui, ó, silêncio, galera. Mas o fato é isso, assim, eu sempre vi, né, a NBA como a gente enxerga o Rock in Rio, que é isso, assim, a gente é uma grande empresa, né, de experiência, com, como você falou, o fã no centro, as marcas que obviamente também viabilizam essa história, né, como protagonistas, e que entrega essa experiência, a gente entrega no formato de um show de música, vocês entregam no formato de, né, partidas e um grande campeonato de futebol, mas todo esse olhar de inovação, e aí, falando um pouco também, acho que a NBA é super referência em inovação, e eu acho que o tema criatividade, que é mais um pilar nosso, ele acompanha, né, a história da excelência, é um trabalhando em função do outro. E eu vi que tem a Chief Innovation Officer de vocês, né, acho que é Amy Brooks, né, o nome dela, e eu acompanho vendo, né, as inovações que vocês trazem o tempo inteiro, não só para o esporte, de novo, né, no treinamento do atleta, condicionamento e tal, mas muito nessa perspectiva de como é que você traz novas experiências para o fã. A NBA, enfim, hoje você acompanha o jogo muito lá fora, né? Obviamente, acho que tem coisa que vem vindo, né, para cá conforme a história vai se desenvolvendo, mas experiência em AR, né, que você pode estar acompanhando o jogo ao vivo na TV e você tem informação ali, tem uma história de best seat em VR, né, que você pode estar sentado ali como se estivesse na quadra, acompanhando em VR, o investimento, depois eu quero falar, tem uma coisa específica que eu também fazendo minha pesquisa para o papo de hoje, eu descobri um app, né, que eu acho que a NBA investiu e comprou um app que ajuda a treinar e tal, e eu quero falar um pouco, porque tem aprendizados super bacanas ali dessa história, mas hoje, né, sem dúvida nenhuma, né, o componente de inovação e criatividade, aplicado também, de novo, não só ao esportista, ao treinamento dele, mas para a experiência do fã, é extremamente presente, né? Como é que você vê isso, nessa relação, essa história vem para o Brasil, isso começa lá, como é que é esse laboratório, né, que acontece, obviamente, lá dentro daquela super matriz lá americana, como você vê essa história também chegando globalmente? Olha, a história da inovação é muito interessante, porque a gente pode imaginar, né, que tem lá uma salinha escura, né, que tem lá os caras de MIT, né, trabalhando em coisas de tecnologia super inovadoras e para frente. Isso acontece. Mas ela acontece também na ponta, né? Então, para você ter ideia, eu participo, né, como um membro dos escritórios regionais, eu sou, vamos dizer, o porta-voz da inovação dentro da NBA, pego as informações do que está acontecendo ao redor do mundo para levar para dentro, porque muitas coisas vêm da ponta. Uma delas, como grande exemplo, que sempre é mencionado, não é porque eu estou aqui com você hoje falando isso, Luiz, mas isso quase que fez muito meu nome dentro da NBA, do meu escritório, do meu time lá dentro, porque toda hora, né, eles falam, mas porque a gente tem uma briga lá muito grande, briga no bom sentido, mas para levar jogos, né, que é óbvio, de novo, é o nosso melhor produto, né, então todo mundo fica querendo levar jogo, seja para o Brasil, para a Índia, para a África, para a Ásia, né, e é isso que a gente tem que fazer, e a gente sempre está sendo desafiado lá pelo headquarters, né, lá pelos nossos chefes lá de fora, de falar que esse é um produto escasso, esse é um produto que, inclusive, deve acabar já, porque a temporada deve diminuir, porque são muitos jogos, enfim, é uma opção de coisas. Então, a gente tem que pensar em formatos novos, formatos esses que a gente, né, já fez e já testou aqui, por exemplo, no Brasil. Rock in Rio é um caso, outro caso é a NBA House, entre outros. Mas esse é um produto que não necessariamente tem muita tecnologia por trás. A gente traz a tecnologia, né, como a gente fez com algumas atividades, mas ele é uma experiência presencial, né? Então ela não tem, mas a grande inovação é de como você junta, como você faz a coisa acontecer com outros parceiros, né? Seja do lado do gaming, seja do lado da música, do lado de moda. Vou dar um exemplo.
Outro, com a Budweiser, por exemplo, que é a nossa parceira aqui no Brasil, né, junto lá com o Ricardo e o time dele, a nossa grande ativação nos últimos tempos, fora a NBA House, tem sido através da moda, né? Eles têm, então hoje a gente está com uma linha de vestuário, enfim, de roupa, né? E não está com uma latinha com a NBA. A gente decidiu ativar para o lado do fashion do que do lado da latinha. Então são besteiras, assim, parece besteira, mas esse tipo de inovação de olhar além é o que a gente pode levar, né, para lá, e o que eles podem nos ajudar, eles ajudam muito, são com essas inovações realmente, porque eles estão lá diariamente conversando com Silicon Valley, com China, né, e sabendo tudo que tem de última geração nesse sentido. E essa inovação está vindo e vai vir cada vez mais, muito da forma com que a gente consome o jogo, enfim, o conteúdo em casa, né? Essa forma de você ter o horário do jogo às 8 da noite e ter que aquele dia, de alguma forma isso vai ter que mudar, e já está mudando, né? A forma com que a gente recebe, acho o Galvão Bueno um grande narrador, mas se você quiser um outro, né? Então a gente vai ter que dar 5, 6 opções de narração, né? Seja de youtuber, falando muito mais sobre o aspecto de quem está na quadra, sentado ali do lado, a Beyoncé, com não sei o quê, contando histórias do backstage, e menos falando do jogo, mas com o jogo rolando, né? Até o cara da ESPN, que é o super conhecido, só quer falar sobre tática e estatística, né? Vai ter esse também. Hoje a gente tem um canal só, né, por jogo, nos dando a informação. Mas agora, hoje a gente já está fazendo isso, testando isso, né, de dar essa mesma informação, mas com olhares completamente diferentes, né? E eu acho que essa vai ser uma novidade, né, agora. Isso mostra, né, e que eu acredito totalmente. Sempre quando você fala de inovação, a primeira coisa que o pessoal pensa é tecnologia, né? Como você falou, Silicon Valley e tal. E às vezes você vê, essa é uma inovação que a ferramenta está aí, né? É ridícula do ponto de vista tecnológico para implementar, mas é alguém que tem que sair ali do óbvio de que a narração de uma partida esportiva a vida inteira foi feita por um único narrador dando um ponto de vista, mas, na verdade, você tem 5 tipos de públicos que gostariam de ver 5 pontos de vista. E a tecnologia por trás disso é abrir mais 4 microfones, né, e transmitir por aquele canal. Então, eu acho que essa história, e, obviamente, né, arriscar, ser pioneiro e fazer acontecer. Eu não sei, eu queria fazer um teste, não sei se vai funcionar, vai ser a primeira vez aqui no Tela Partilhada que a gente vai tentar passar um videozinho, porque, às vezes, né, pela conexão e tal, não fica legal. Mas já que a gente está falando, né, de inovação, né, e aí a NBA House, sem dúvida nenhuma, é uma grande inovação do Brasil, né, feita no Brasil, da NBA, como você falou, que lá fora o pessoal pensa como replicar. Vamos ver se a gente consegue passar um videozinho, pedir para a nossa técnica aí. Se não rolar, a gente volta aqui, ao vivo é assim mesmo. Vamos embora, vamos ver se rola aí. Está passando na tela. Essa foi fiquei tão perto do troféu da NBA, cara. Lá aqui é o São Paulo, pra quem gosta de basquete. E, enfim, com todas as... É o primeiro ano que eu tô vindo e todos os anos que tiver eu vou vir pra cá. Durante o dia ela funciona quase como um parque de diversão. Você vê o quanto, né, nós somos amantes da modalidade né, e à noite ela fica mais ela fica mais em torno do jogo em si. Quando eu entrei, eu me senti impactada. Uma coisa interessante que eu escutei, não tinha... muito maior, muito mais bonita. A qualidade do que eles fizeram aqui, os americanos, isso né, você não vê em nenhum lugar do mundo. Se fizesse isso em Nova York, por exemplo, só ia dar homem de 5 a 39 anos, né? Todo mundo pode brincar. É uma experiência completamente diferente, né? Você tem criança, tem muita mulher, tem muito casal, né? Que desfrutam daquela experiência da mesma forma. Então, a gente tinha essa percepção de que lá, talvez, o negócio fosse um pouco mais parecido com o que seria aqui um jogo de futebol nosso dentro de um bar, né? Talvez tenha menos mulheres do que homens, e seja uma coisa mais masculina e não tanto para a família quanto Trabalho feito no caso da NBA. Não, e sem dúvida nenhuma você vê, né, pelas imagens que está longe de ser uma tela para assistir, né, só o jogo na final. Então, é o que a gente vem falando disso. E, de novo, a criatividade e a inovação de fazer uma coisa que é única. Não tem nenhuma outra NBA House no mundo, né, Arnon? Não tem. É difícil, né? A gente mesmo fala aqui com os parceiros, que a gente fala, poxa, deu tanto certo em São Paulo, tem dado certo, né? Desde lá das Olimpíadas, por que a gente não faz 10 NBA House no Brasil? E essa é uma dificuldade exatamente pela excelência, né? A gente saber o quanto que a gente consegue, você deve passar por isso também, né, Luiz? Quantas propostas vocês não devem ter recebido já de fazer Rock in Rio em
todo santo lugar, né? Mas será que você consegue levar essa mesma excelência, essa mesma entrega para tantos lugares, né? Aí você tem que saber até quando você consegue largar a mão, né? Desse controle para fazer o negócio escalar dessa forma, ou se não, se é melhor ficar com aquele conceito mais próximo ao que você quer realmente passar, né? Comunicar e ficar por esse lado. Porque, de novo, a gente não é uma empresa de eventos, então o propósito de fazer NBA House é ser um marco único, né, de você realmente ter um momento para você celebrar aquelas finais, aquele momento com seus parceiros, com seus fãs, né, de uma forma simbólica, porque a gente tem hoje no Brasil mais de 30 milhões de fãs, né, que a gente considera core fan, né, quer dizer, que paga, de alguma forma transaciona com a gente, né, ou compra um produto nosso, ou vai a um jogo, ou compra o League Pass, ou de alguma forma está transacionando com a gente durante o ano, são mais de 30 milhões, e a gente tem como botar 30 mil pessoas na casa, né, então. Não, sem dúvida nenhuma, acho que você falou que é um grande desafio também das empresas, e por isso que a gente está, inclusive, fazendo essa série aqui, para falar de pilares de cultura e tal. As empresas que têm muito forte, vai passar um bombeiro aqui, vai fazer um barulhinho aqui, mas vamos embora. De novo, live é assim. A história que eu acho que, assim, você ter vivo essa história como vocês têm esse pilar de excelência, claro, é o que te faz poder dizer esses nãos, né? E às vezes você tem um super negócio do ponto de vista financeiro, mas quando você tem essa clareza de, não, peraí, isso eu não consigo entregar com esse pilar de excelência, com esse pilar de criatividade, de tal, integridade, né? A quantidade de negócios que aparecem que você olha, não, mas peraí, esse negócio não está alinhado com os valores de integridade da empresa e tal. Eu acho que empresas com essa fortaleza de cultura, né, como a NBA, fazem com que você, né, como você falou, possa também dizer alguns nãos sobre, né, as oportunidades que às vezes aparecem e não estão alinhadas com o nosso negócio. Só estou me abaixando aqui um pouquinho para ler, a gente trazer um pouco de perguntas, a gente está entrando aí nos últimos 15 minutinhos. O Andrés fala aqui, o Andrés Balé, inclusive o Andrés, super amigo, trabalha no UFC, você deve conhecer ele também, trabalha na área comercial do UFC, está assistindo a gente aqui, ele pergunta, Arnon, a gente falou já um pouco sobre isso, mas é até um gancho bom para eu falar da história do app. Ele fala aqui, como a NBA tem usado a tecnologia na experiência dos fãs, né, e a NBA tem algumas parcerias voltadas para a tecnologia, seria bacana se pudesse falar um pouquinho desse tema. Eu vou querer que você fale, enfim, outras coisas que possam vir na sua cabeça, mas eu achei muito bacana, fazendo essa pesquisa, a história do Home Court, né, que é esse app, que é uma startup que a NBA entrou, e você pode explicar um pouco mais como funciona, mas o que eu achei genial, né, da história, muito rapidamente, o Arnon pode complementar, ele é uma startup que eu acho que já existia, né, e vocês entraram, né, na parceria, e que ele é um aplicativo, você põe lá a câmera, e com inteligência artificial, machine learning e tal, ela vai, através da câmera aberta, vendo a sua prática, né, os seus arremessos e tal, e te dando dicas de como corrigir, ou seja, trazendo o treinamento, né, a tecnologia do treinamento de atleta de ponta para um aplicativo na mão do fã, né, e aí você traz isso, e o mais bacana que eu li, que além, obviamente, de ser uma ferramenta de entretenimento, de brincadeira, ou para o atleta de final de semana, né, poder aperfeiçoar, eles diziam lá que isso também era uma possibilidade, através desse aplicativo, de acessar globalmente, porque você passa a ter conhecimento da informação de potenciais novos atletas da NBA que ia estar num país onde vocês não tem olheiro, ou então às vezes não tem nenhuma liga onde você possa destacar, ele também vira uma potencial, né, forma de, inclusive, de recrutamento de novos talentos ou atletas e tal. Então você vê como, né, uma ferramenta através de uma startup, e aí falando de inovação e tecnologia, né, a NBA olhando startups para fazer um investimento e tal. Esse eu achei que foi um exemplo super bacana de tecnologia, não só, né, que a gente já falou algumas para o fã, né, melhorar a experiência de assistir o jogo, mas essa aqui envolvendo, inclusive, com a experiência do esporte, né? E a gente está olhando isso muito ativamente, investimentos nessa área de tecnologia que tem a ver, obviamente, com o esporte em geral, melhor ainda se for com relação ao nosso esporte, mas esse exemplo é um exemplo ótimo porque você imagina que ele agora, né, ele estava ali, estava funcionando, mas agora ele ganhou um protagonismo nesse momento enorme, porque o nosso Basketball School, por exemplo, a gente tem uma escolinha, né, de basquete. A escolinha de basquete, eu acho que diminui bastante o que a gente vem fazendo no Brasil. Você tem ideia, em menos de um ano,
nós abrimos 100 escolas de basquete, onde você paga, tá? No Brasil inteiro, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, Brasil inteiro, são mais de, hoje, 5 mil alunos, isso antes da pandemia. Cresceu demais e vai crescer muito mais, e é um projeto incrível. E você imagina que agora as crianças não estão podendo ter aula, então elas estão fazendo os exercícios através do home court, né? E o interessante do esporte, do basquete, é que ele é um esporte coletivo, obviamente, você joga ele coletivamente, mas ele tem muitos fundamentos que são individuais, né? Que podem ser treinados individualmente, né? Desde você bater a bola no chão, né? Que é o drible, né, até você jogar a bola na cesta. Então, tudo isso você pode fazer sozinho. Movimentos, né, como você falou, a gente tem o NBA Fit, que é isso, né, que são exercícios de educação física que podem ser, né, poderia ser de futebol, mas é basquete, se usa ou não a bola. Mas, enfim, com esse aplicativo a gente consegue isso que você falou, e consegue uma presença global e também de compartilhamento e também de interação. Então, hoje os jogadores, né, estão fazendo lá, os profissionais, está rolando vários desses desafios, né, que é um jogador profissional vai e faz assim, eu consigo bater a bola, sei lá, 50 vezes no chão por 3 minutos. E aí, você consegue mais que eu, e aí todo mundo está competindo contra esse jogador profissional, e você consegue se colocar naquilo, né, e ver quantas bolas você acerta de tal distância contra um jogador profissional. Enfim, tem rolado várias dessas ativações e está nos ajudando bastante a estar próximo desse público mais jovem, mas também o aplicativo não é só para criança, né? É para mais velhos também, enfim, é um projeto muito legal. Mas mostra esses dois lados, né? Da NBA de estar realmente próximo ao seu jogo, mas também próximo da tecnologia e adquirindo, né? Coisas que a gente não fazia antes. De novo, passa a ser muito mais do que uma liga esportiva e já entrando nessa área de venture capital, enfim, e bacana, se mexendo ali dentro. Mas tem uma outra pergunta. Com relação à pergunta, eu acho que é muito essa história de como a gente vai transmitir e fazer o broadcast do jogo, né? Então, a gente fechou uma parceria agora com a Microsoft, que vai nos dar a plataforma para a gente desenvolver esse pensamento todo que vai em torno do fã, muito mais do que em torno do jogo. Acho que isso vai ser o grande diferencial aí nos próximos 2, 3 anos. Esse é o grande projeto da NBA, que a gente vai... Todo mundo vai ter que estar alinhado com isso. Legal. Isso já linka com uma outra pergunta aqui, do João Otávio Shoa, que ele pergunta se acredita que a venda dos direitos podem ser incrementados com essas novas transmissões, ou seja, dentro dessa tecnologia, né, que vai trabalhar, como você está falando aí, outras plataformas que vão além das que já usualmente são, né, das vendas de direitos. Isso aí também é business, né? Não é só, além, obviamente, de gerar a experiência do fã, isso vai gerar a possibilidade de outras receitas vindo dessas plataformas. Aí é opinião minha, né? Eu acho que o que vai acontecer muito em breve, e a gente está vendo essa disrupção nesse mercado, né, nesse momento, não talvez nessa velocidade, mas o que eu acho que vai acontecer é que você vai começar a poder entender o seu fã de formas diferentes. Então, hoje você compra, né, a sua TV a cabo, você paga um X, você tem todos aqueles canais, inclusive a ESPN, o Sport TV, e o cara que é fã hardcore, né, da NBA, ele paga a mesma coisa do que um fã casual que vê um jogo uma vez por mês. Eu acho que cada vez mais você vai conseguir entender quem é esse seu consumidor, né, e levar mais valor e, portanto, também cobrar mais do Luiz do que você vai do João, né? Então, você entendendo melhor ele e onde é que ele está nesse espectro do fandom dele, né? Legal. Tem uma outra pergunta aqui, que essa sempre aparece também para o Rock in Rio, mas eu tenho que colocar aqui que isso, para mim, sempre quando ela aparece, é o mérito que a gente está fazendo um bom trabalho, passando essa cultura de empresa adiante, que é a Mari Orlando perguntando como trabalhar na NBA. Isso aí você deve ouvir bastante, né? Porque uma love brand aí como a NBA, e, enfim, sem falsas modéstias, o Rock in Rio também acho que consegue despertar um pouco, né, no fã essa história. Como é que funciona a estrutura daqui da NBA? Qual é o tamanho dela? Como é que funciona? Tem nosso time hoje, que aquilo que há 8 anos atrás eram 3 pessoas, né? Hoje são, ao redor da América Latina, nós somos 50, então cresceu bastante, mas a gente não tem a intenção de virar 100 amanhã, entendeu? A gente já faz, o que a gente faz a gente faz muita coisa
através de terceiros, através de parceiros. Então, a Octagon é uma grande parceira nossa, por exemplo, nesses eventos todos que a gente tem feito. Ela sempre bida, né, pelo negócio, então ela tem que sempre, a gente não tem um contrato de longo prazo com ela ou com nem outro fornecedor, então estão sempre, né, tendo que trazer ideias novas para a gente, então a gente trabalha com muitos parceiros, né, e com relação à NBA no Brasil especificamente, nós somos 15 hoje, e volta e meia tem uma oportunidade aqui ou ali, mas eu acho que a melhor forma é estar perto, é estar aberto, é estar dentro do mercado, né, trabalhar, mesmo que indiretamente. Muitas das pessoas que trabalham hoje na NBA, elas trabalharam indiretamente com a gente, né, a nossa Niva hoje, que deve estar, espero que ela esteja assistindo aí, um grande beijo para ela, que está em casa, e ela é uma pessoa incrível, maravilhosa, e ela trabalhou com a gente durante 3 ou 4 anos antes, né, ela nos ajudou com os jogos no Brasil, e depois a gente conseguiu trazer ela para a NBA. Então, eu acho que tem muito a gente infelizmente não tem um programa de trainee, né, ou de às vezes muita gente pede, né, estágio, mas é muito difícil explicar, são coisas tipo o boleto. O boleto é uma coisa dificílima de explicar para o americano, até hoje eles não entendem direito o que é um boleto. Tenta explicar um boleto para o americano, difícil essa história. Outra coisa que é difícil é explicar o estagiário, porque lá é diferente, as nossas leis são diferentes aqui, enfim, a gente não tem muito isso, mas a gente tem essas outras formas indiretas, acaba que a gente vai conhecendo a pessoa melhor e a gente quando tem uma oportunidade, traz para dentro. Eu falo também isso, assim, o Rock in Rio, acho que é como a NBA, né? As pessoas veem a dimensão do nosso negócio, devem imaginar estruturas, né, muito maiores e com volumes de contratação, né, gigantescos. Claro que o Rock in Rio, quando se aproxima, a gente tem um evento gigantesco, então quando se aproxima aqui, a gente tem, seja na nossa estrutura ou de terceiros, né, que aí você tem aquela coisa pontual de contrato para trabalhar no Rock in Rio, mas acho que essa é uma dica que você colocou e que eu também falo sempre. A forma de se aproximar, de trabalhar, é olhar quais são, né, esses stakeholders, qual é a agência que trabalha sempre na NBA House, que de repente você pode se oferecer para fazer um trabalho junto com aquela agência no momento da NBA House. Qual é o patrocinador que trabalha, né, com a NBA, que está fazendo algumas ações com a NBA, que você pode estar trabalhando e tentando se aproximar dele e tal. É uma forma de você ir construindo visibilidade, se você tem o sonho de trabalhar no Rock in Rio ou na NBA. O importante é correr atrás. Como o Arnon, a gente abriu aqui esse papo dizendo que ele foi lá, pegou o aviãozinho dele e foi para Nova York. Muito mais do que eu acho que as pessoas às vezes assim, deixa eu ver qual é a vaga que está aberta, deixa eu ver o que está, né? Assim, ó, o que eu posso resolver para o Luiz hoje, né? Eu acho que esse mindset, palavra muito, né, usada, mas enfim, esse pensamento, se você for com esse pensamento, o que eu posso resolver hoje, né? E você ir com esse intuito de resolver e não me trazer um problema de falar, porra, qual é o emprego que eu tenho para oferecer, né, colocando isso, tirar coisas do meu prato e não botar coisas no meu prato, eu acho que sempre é uma forma boa de você abrir uma porta e conseguir começar um diálogo, né, uma comunicação. E sem dúvida para ver que a NBA é uma empresa super aberta a isso, como o Rock in Rio. Eu estava vendo também nas minhas pesquisas aí para o nosso papo de hoje. Ano passado foi a 4ª edição já de um hackathon, né, que a empresa faz lá fora, juntando justamente, abrindo a oportunidade de universitários ou quem for propor soluções. Tem até umas premiações lá, né? Até jantar com enfim, ir conhecendo a empresa. Então, eu acho que, como você falou, acho que quem conhece, vivencia e traz, né, oportunidades e vai abrindo, né, portas, é a forma de se aproximar. Tem uma pergunta aqui também do Murilo, que fala muito bacana a iniciativa, se possível conte um pouco sobre a questão das ativações e a experiência de marca, algo que vocês dominam com excelência, mas que no Brasil é muito pouco implementado. Acho que a gente já falou aqui, né, pelo contrário, acho que o Arnon aí à frente da NBA trouxe 2 grandes projetos que viraram referência lá na NBA Internacional, justamente juntando essa história de experiência e de ativação. Você acha, Arnon, que assim, um dos motivos que essa história virou um case aqui, e às vezes eles têm dificuldade de implementar lá, o mercado brasileiro, e eu vejo isso também pelo próprio Rock in Rio e tal, você vê outros festivais lá fora, não existe esse nível de ativação, né, de experiência e tal. Você acha que isso é muito uma característica nossa? Aí falando, você tem um papel, né, não só como conselheiro global lá, mas na América Latina também, você vê outros países. O Brasil é mesmo diferente, é um país da experiência e da criatividade, que faz com que a gente tenha umas coisas aqui que o gringo não acredita,
Como é que você vê isso dentro da sua posição? Eu acho que é o casamento perfeito. O público brasileiro, o público latino-americano, acho que ele foi durante tanto tempo, né, a gente cresceu sendo maltratado, eu acho, na vida inteira, né, com as experiências, porque a gente não merecia, né, ter as melhores coisas do mundo, talvez. E quando a gente tem, o público dá muito valor a isso, né? E eu acho que não é pouco, não, porque eu acho que eu tendo participado de alguns festivais de música, eu vejo o Rock in Rio, e ele é realmente o melhor em qualquer lugar. Se você pega ele, tira ele do Rio e leva ele para Londres, ele será o melhor em Londres, da forma que ele é hoje. Né? Assim como eu acho que é a nossa, no caso de uma NBA House ou qualquer outra coisa, um jogo de basquete. Um jogo de basquete no Rio, né, em São Paulo, infelizmente, a gente não fez ainda, mas o nosso do Rio ou da Cidade do México, que a gente faz todo ano, ele não deixa nada a desejar de um jogo que a gente faça em Nova York. Então, mas eu acho que é isso, eu acho que a gente nós somos um povo que gosta de celebrar, que gosta de estar junto, né? Isso não, como você falou, não é um perrengue, é uma coisa boa, né? A gente gosta disso e eu acho que isso faz uma diferença realmente muito grande. E é aquela história, né, que as pessoas às vezes da ideia e de colocar em prática, né? É um universo aí no meio, né? Então as pessoas quando falam alguma ideia, mas fulano vai copiar a minha ideia, não sei o quê, pô, eu quero mais é que copiem o NBA House, mas assim, todo mundo gosta, todos os meus parceiros, né, os meus colegas, o que está na Europa, o que está na Ásia, o que está na África, todos eles amam, toda vez que eu mostro, né, o que a gente está fazendo, eles falam, pô, mas tem que fazer aqui, mas na hora de fazer é diferente. Mas tem problema disso, tem problema daquilo outro, não vai dar certo, mas então você tem que acreditar e fazer, né, mas essa é a minha dica, mas mesmo internamente eu tenho tido dificuldade de levar esse conceito para outros lugares, porque realmente... Mas aí entra da história do pilar de coragem, que aí não sei se é da NBA ou se é de nós também aqui brasileiros, né? De meter a cara e fazer acontecer. Eu não tenho dúvida, eu sei pela experiência que a gente tem de fazer Rock in Rio em vários países, não é porque fazer no Brasil é mais fácil do que fazer nos outros lugares que a gente faz, né? Uma coisa da dimensão, muito pelo contrário, né? Os desafios aqui do Brasil, de alguns entraves burocráticos, de licenciamento, agora que entrou aí também, né? No mundo dos eventos, você sabe, né, dos desafios que tem. Difícil. Mas eu acho que a gente tem esse olhar de meter a cara e fazer acontecer, né, que é um pouco aí sim, a nossa grande filosofia do Rock in Rio, que é esse sonhar e fazer acontecer, que sem dúvida nenhuma é o que vocês fazem também na NBA. Arnon, a gente está chegando aqui no nosso limite, são 6 horas, tem outras perguntas aqui. Enfim, pois é. Papo bom passa rapidinho. Faltou um cafezinho aqui nosso, tomar aquele café, né? Verdade. Mas a gente vai passando essa quarentena, a gente vai voltar a ter nossos cafés da manhã, de vez em quando, ali aqui no Leblon, que esse de manhã, todo mundo ainda despenteado e tal. Mas para começar o dia sempre com um papo inspirador, como foi esse aqui de hoje. E relembrando, assim, Arnon, mais uma vez, super, ultra obrigado aí pelo teu tempo, compartilhar aí essa referência que é para a gente do setor de eventos, para quem é do setor esportivo, ou qualquer empresa, qualquer negócio que é a NBA. Parabéns pelo teu trabalho que você construiu. Acho que você tirou do zero, né, essa história, ou muito próximo do zero, o que era o conceito de NBA no Brasil. A gente nem falou muito sobre isso, mas eu acompanho, você fala muito para mim o que foi o crescimento dos números de NBA, seja assistindo, seja de compra de produtos licenciados e tal, sem dúvida. Isso é muito do trabalho da excelência que é a NBA e do trabalho que você tem feito aí à frente dessa história aí desde 2012. Então, agradeço muito, muito aí o teu tempo. Eu sei que hoje, nesse mundo das lives, que está todo mundo entre trabalho, home office, ainda contribuindo um pouco para passar aí o conhecimento adiante. Agradecer você estar aqui junto nessa nossa telinha. Luiz, obrigado aí de novo pelo convite. Você é um grande amigo e alguém que eu, tenho como grande referência disso tudo que a gente fala no dia a dia, porque você faz um trabalho incrível, você lidera o seu time como ninguém, sempre com esse otimismo e sempre olhando para o que pode dar mais e diferente todo ano que passa nas plataformas, nos eventos que vocês colocam. E eu queria também hoje aqui agradecer também a minha turma toda aqui, que está, quem estiver assistindo aí do time aqui do Brasil. Hoje, como você sabe, eu não lidero mais o time do Brasil, lidero o time da América Latina, que obviamente o Brasil é parte dele, mas o Rodrigo, como eu falei, da Niva, enfim, o Daniel e tantos outros, o Carlão, o Jonathan, vou esquecer, enfim, o Roger, são tantos aqui do Brasil hoje, o Fábio, o Jeana, que fazem a NBA no Brasil, né, os dois Gustavos, enfim, é tanta gente e eles realmente levam esse aprendizado
no dia a dia, e no começo eu tive um trabalho muito grande, mas eu falo para eles assim que não tem um trabalho dentro da NBA que eu não tenha feito, né, fora jogar basquete que eu não joguei, mas assim, dentro da NBA Brasil eu fiz todos, né, como eu te falei, desde fazer a página do Facebook até, né, falar com os nossos parceiros de mídia, com os nossos patrocinadores, nossos parceiros. Então assim, eu conheço muito bem a fundo, mas eles hoje fazem um trabalho muito melhor do que eu poderia estar fazendo, e estão fazendo, tá indo muito bem, e o Brasil hoje, como você falou, é o segundo país mais importante da NBA, para a NBA ao redor do mundo. Perdia até pouco tempo atrás na audiência para a China, mas agora, recentemente, ultrapassou. Você vê a força, né, a gente não falou muito sobre isso, mas a força que a TV aberta tem no Brasil é uma coisa tão grande, tão descomunal e tão diferente de qualquer outro lugar no mundo, né, que hoje um jogo na Bandeirantes, que a gente voltou para a Bandeirantes, 2 jogos na semana, essa audiência é maior do que a audiência em qualquer outro lugar no mundo, fora nos Estados Unidos. E já você não brinca se a gente não consegue chegar nela. Porque aqui, né, de novo, através da TV aberta, ainda tem uma força muito, muito grande. E os nossos parceiros, como a TV, enfim, a Globo, a gente não tem jogos ao vivo na Globo, mas a Sport TV e a própria Globo nos dão uma visibilidade incrível, e a ESPN. Então, hoje o Brasil, seja ele na distribuição de conteúdo da TV, como a gente conhece, como no direct to consumer, né, como no streaming também, segundo no mundo. Então, hoje o Brasil realmente saiu do nada, há 8 anos atrás, e através desse time aí muito capacitado, a gente conseguiu chegar aonde chegou aqui, através das parcerias e amizades que a gente tem com você, que a gente espera que também possamos fazer mais coisas agora nesse futuro novo. Faço das palavras do Arnon esse agradecimento, não só ao time dele incrível, conheço grande parte dessa turma aí, Rodrigo, Nive, enfim, todo mundo que coloca de pé essa história junto com o Arnon, e agradecer também esse time incrível que a gente tem lá no Rock in Rio. Acho que são 2 times de excelência, como hoje a gente estava falando do pilar de excelência. São times que, de fato, não medem esforço para fazer acontecer a qualidade do que a gente vem. Então é isso aí, galera. Segunda que vem, de novo, nesse novo horário aí de 5 horas da tarde. Vamos estar com mais um convidado. Como eu falei, a gente vai estar com Pedro Superti, falando sobre o pilar que a gente vai trazer aqui, vai ser o pilar de criatividade. Vamos falar de marketing de diferenciação, ele é um cracaço nisso. Eu espero todo mundo ligado, ativa ali a sinetinha lá do YouTube e do Rock in Rio para se lembrar, porque é tanta live hoje em dia que a gente tem que poder se concentrar para não perder. Eu posso dizer que a próxima, assim como essa de hoje, vai ser imperdível. Tá bom? Encontro vocês segunda que vem. Um abração, valeu, Arnon. Valeu, Luiz. Tchau, tchau. Obrigado mais uma vez. Obrigado.